Você já sabe, tocou o sininho, é mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de... área de motivação. Diária de motivação. A gente estava aqui no backstage, aí a Pri falou, sua dose diária de sabedoria, e agora ela falou motivação. É o qual? É inspiração! Mas tá tudo bem, galera. A gente tá na sala de casa, vai ser um papo em família hoje. E vocês já viram, eu trouxe a minha mãe já para um episódio. Nós inauguramos a série com convidados, com a minha mãe. E agora, meu segundo convidado aqui é a Pri. Para quem não sabe, essa é a Pri, a minha esposa, a qual eu já falei tanto dela aqui nos outros episódios. A gente trouxe muitos assuntos, muitos temas sobre família. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre detalhes importantes para você ter uma vida aí sustentável a longo prazo. E se você está chegando hoje por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Guerreiro e esse aqui é um espaço que, obviamente, além de família, nós falamos de treino, atividade física, desenvolvimento pessoal e como você pode pegar esse conteúdo e já colocar na prática para não sair daqui um obeso intelectual, mas ser uma pessoa de performance com resultados sustentáveis. E aí, meu amor? E aí? Tá bem? Tô bem. Tá nervosa? Não sei, na expectativa. Eu não briefei ela sobre o que a gente vai falar. Ele me briefou há 1 minuto atrás um negocinho assim. E aí eu já fiquei tipo, eita. A gente acabou de fazer 7 anos de casado, né, amor? Então, isso. De nada. Conta pra galera a tua versão, porque eu já contei a minha versão de como a gente se conheceu, aonde a gente se conheceu, e aí acho que seria legal você falar um pouquinho sobre você, de onde você vem, quantos anos você tem, o que você faz da vida hoje também. Misturei todos os processos aqui, galera, não tô acostumado a ser um bom hoster aqui, então é isso. Você é ótimo, amor, tá Obrigado, tudo certo, tá tudo certo. Bom, gente, eu sou Priscila, eu não sou de São Paulo, eu moro em São Paulo desde 2008, então já tem muito tempo. Eu falo que é o lugar que eu mais morei na minha vida, né? Porque eu nasci no Mato Grosso, lá eu fiquei até os meus 7 anos de idade, depois mudei para o Maranhão, onde eu terminei de crescer e mudei para cá, eu tinha 18 anos, né? Então, eu tô com 34, então já faz bastante tempo que eu tô em São Paulo. E a minha vida era muito diferente, né? Quando eu mudei para cá, eu vim morar com a minha irmã, ela estava fazendo uma pós-graduação e eu vim fazer 3º ano do colegial e depois faculdade. E eu fui uma jovem muito animada, não? Não dá spoiler agora da juventude, amor. Tá bom, então Só tá. fala como a gente se conheceu, porque aqui, essa fase da vida da Pri, da juventude, é chave para onde eu quero levar você hoje. Então, Segura aí a juventude. Então, quando foi em 2000, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me cuidar, sempre pratiquei atividade física ali, não como um esporte, mas como estética. Assim. Tinha que trazer o teu troféu de supino, a Pri já ganhou um troféu de campeonato de supino. É verdade, na categoria feminina, mas Smart Fit. Academia cheia, hein? Ganhei. Foi legal. Aí, em 2018, eu já tinha passado por muitos processos e eu estava fazendo estágio, fazia faculdade de engenharia de produção. E aí eu estava numa transição de, quero sair um pouco da academia, quero 16. voltar. 16, é verdade, 18 nós casamos. Em 2016, gente, você tem de graça aí. E aí eu fui pro parque treinar, né? Me indicaram um grupo de corrida, eu fazia parte de um outro, eu falei, não queria voltar pra lá, queria uma coisa mais diferente. E aí me indicaram, falavam assim, olha, vai lá, eu tenho algumas amigas, minha chefe que indicou, minha chefe na época. Que nem treinava com a gente, era funcional na época, Era né? funcional, Aí ela falou, eu tenho umas amigas que estão indo e tudo mais, elas estão gostando, vai lá fazer um experimental. Eu entrei em contato, deu certo, fui. E aí, enfim, cheguei lá cedo, né? Porque assim, começava às 6, né? 6h15. 6h15. E frio, que tava começando a esfriar. E aí eu cheguei lá, cara, do jeito que eu levantei, eu fui com a cara... Você colocou moletom. Uma roupa de treino, um moletomzão da Austrália, profético. Depois foi morar na Austrália. Aí, enfim, sei que a gente se conheceu assim. A primeira coisa que ele fala pra mim, que quando me viu, eu tava parecendo uma mendiga. Uma homeless,
que eu tava sentada, apoiada numa pilastra, toda encolhida, assim, porque tava Sabe quando muito você coloca frio. a blusa assim, ó, no joelho? Eu falei, pô, esses mendigos vêm aqui, cara, no nosso lugar de treino. Porque a gente trabalhava com os mendigos na época, assim, com com as pessoas em situação de rua. Aí eu falei, sei lá, será que é um cara que veio atrás da gente? Sei lá. No fim era eu, tá? E aí, mas enfim. E aí a nossa primeira interação foi muito interessante, porque ele virou pra mim e falou assim, você já treina, pratica alguma atividade física? Aí eu falei, eu tava na academia. Aí ele falou, adoro esse povo que vem da academia que sofre. E eu fiquei, cara, que nem te conheço, meu filho. A Bri era muito folgada, e eu mais folgado que ela. Não, mas eu só pensei, eu não falei. Eu fiz cara de paisagem, tipo, tá bom. E sofreu. Treinei, sofri, só que aí, enfim, no fim eu fechei. Eu lembro que eu até falei para um amigo meu, eu não sei se eu vou fazer, porque o treinador de lá, ele é meio folgado. Mas eu era muito ver. folgado. Agora não. Agora só um pouco. Não. Aí, enfim, e eu decidi ficar, enfim, eu queria treinar, e aí a gente foi se conhecendo, né? E aí isso foi em 2016, lá mais por início ali, março, né? E aí quando foi em agosto a gente começou a namorar, né? Nós nos conectamos, começamos a conversar, vimos que tínhamos bastante coisas em comum. Ele também não era de São Paulo, minha família é do Sul, a família dele também, e os costumes eram muito parecidos, assim. É muito engraçado que a gente vai almoçar, tem umas coisas típicas que não tem, tipo, num restaurante ou numa casa normal. A gente lembra muito da infância, porque, enfim, né? E aí, enfim, isso foi muito legal, né? Porque, e ainda detalhe, lá no Sul tem a rixa, né? Inter e Grêmio. E aí, pra completar, assim, ele é do Inter e eu sou do Grêmio, né? Então... E o pai dela é do Grêmio e a mãe do Inter. Então, assim, são coisas, né, que pra gente fez muito sentido, assim, conectou de uma forma especial. Então... Eu vegano, ela carnívora. Libertação. Aqui, ó. Na época ele era vegano, né? Enfim, e aí a gente foi se conhecendo. Só que cada um vivendo o seu processo de vida. Eu tava numa transição que eu tava buscando coisas diferentes. Calma, amor. Calma. Não fala da transição. Gente, ela tá ansiosa que ela vai contar uma história pela primeira vez na vida dela. Mas calma. Tá. Então, galera, se vocês querem ouvir essa história, espera aí. Então, tá bom, fecha. Casamos. Quem é a Priscila hoje? Calma aí, já vai ter essa história, porque... Bom, a Priscila hoje, ela é esposa, mãe, filha de Deus também. Isso foi um processo muito especial na minha vida, de conhecer o Senhor de uma forma diferente. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço hoje é por Ele, pra Ele, e entendendo quem é Ele na minha vida. Tudo que Ele transformou, enfim. Então hoje eu cuido da minha família, né? Muito bem. Cuido aqui da casa, cuido das crianças, cuido do meu marido e tudo aquilo que compete a mim dentro desse âmbito, né? Gerenciar uma casa, e uma casa onde tem atleta, um marido exigente, e isso não é um problema. Eu acho que isso é até bom, porque estica, né? Faz a gente tem que melhorar sempre. E crianças onde a gente tem uma visão muito clara de onde elas vão chegar. Então, aquilo que a gente precisa fazer hoje, né? Como a gente deve se comportar, entender aquilo que a gente deve ensinar, como a gente vai ensinar e educar. Então, esse é um ponto, assim. Muito bom. Um ponto não, isso é o que eu faço hoje, né? Não é o que você faz, é tudo que você faz. Porque parece simples e você faz com maestria. E isso é muito legal, porque hoje você está nesse papel e você está com clareza e vivendo isso com intensidade, e vou falar com performance aqui, é reflexo de muita transformação, porque a Priscila que eu conheci em 2016 estava num processo muito diferente, acreditava em coisas muito diferentes. Isso é verdade. Nossa. E acho que a gente vai trazer aqui algumas etapas desse processo,
Mas eu lembro especificamente de uma conversa nossa lá no MASP, no vão do MASP. E nessa época que eu e a Pri nos conectamos e a gente tinha um grupo chamado WeMove, que era um grupo de treino funcional, a gente fazia muitas obras sociais, onde a gente envolvia a parte de assistencialismo com a parte de evangelismo, então a gente já trabalhava com isso. E me chamou muita atenção da Pri porque ela estava muito engajada em servir aquele projeto e onde ela deixou muito claro que do lugar, ela estava começando a ajudar o lugar que ela estava saindo. Né? Isso mesmo. Então era uma transição de vida para você, uma das transições de vida mais importantes, acho que a outra foi ser mãe, né? Mas até 2016 você sofreu com algumas questões que eu acho que quem vê a gente hoje como família, vê você como mãe, vivendo tudo que você vive, não imagina qual que é o teu histórico. E eu sei que isso é uma coisa que você não fala, mas eu falei, cara, vou preparar esse lugar porque ela não vai ter como fugir disso. Brincadeira, ela não foge. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem que a tua vida não foi... Você não é essa pessoa que você é hoje sempre. Você teve que batalhar com muitas coisas, as quais você compartilha o que você quiser aí agora. Não, realmente, assim, não foi fácil, sabe? Quando você tira uma fotografia de fora, porque muitas vezes eu faço isso e eu já me julguei nesse lugar. Eu tinha pai e mãe presente. Você conhece meus pais, maravilhosos, batalhadores. Meus pais estão com 41 anos de casados. Íntegros. E eu tinha eles presentes. Meu pai e minha mãe trabalharam demais. Eu tinha uma condição muito boa que quando eu mudei para São Paulo, eu morei com a minha irmã. E depois minha irmã casou, eu fui morar com uma melhor amiga de infância. Depois eu morei sozinha. Hoje eu entendo o privilégio que é isso. Tipo, você ter o seu apartamento em São Paulo e morar sozinha. Cara, sem precisar pagar a conta. Sem precisar pagar a conta, ter uma ótima qualidade de vida. Eu não tinha essa dimensão que eu tenho hoje, entendo esse valor, o esforço que existia por trás disso, né? E que também eu entendo que é natural daquela fase. Mas, como eu tinha muita liberdade, eu não tinha uma responsabilidade minha, pessoal. Eu não tinha dimensão disso tudo que eu tô falando aqui. E eu cara, pra mim era festa de segunda a segunda. Assim, eu fazia cursinho, eu queria estudar medicina, mas não me dedicava para isso. E aí eu ia pra festas, tipo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, e ou era uma balada, ou ia pra um barzinho, ou ia sair pra jantar, e sempre virava, tipo, sempre se estendia, né? E aí, muitas vezes eu não ia pra aula, eu não aparecia no cursinho. E assim eu fui levando a minha vida durante bastante tempo, né? Até que eu tive ali uma reviravolta, né? Porque eu vivia meio que duas vidas. Então, tipo, tinha aquilo que eu falava... A filha perfeita. Aquilo que eu falava pros meus pais, a filha perfeita, que tá estudando pra medicina e que vai ser o orgulho da família. E a Priscila, que vivia a vida aqui, que já que ninguém conhecia ela, porque eu vim de uma cidade muito pequena, a cidade que eu cresci no Maranhão, e aonde todo mundo se conhecia. Então, tipo, tudo que se fazia, todo mundo sabia. Aqui em São Paulo, ninguém me conhecia, eu tinha acabado de mudar. Então, eu me vi nessa liberdade, que eu não soube aproveitar aquela oportunidade que eu tinha, né? Que é um pouco até diferente ali da sua história, né? Que você teve poucas oportunidades, mas você abraçou aquilo. Eu tive muitas oportunidades e na época eu não soube lidar com isso, não via isso como uma grande oportunidade. Então, aí chegou um momento, né, que, enfim, a casa caiu. Só que acho que antes disso, assim, a casa caiu, mas a casa caiu do quê, né? Porque às vezes a pessoa que está escutando a gente, ela está presa em algumas coisas que ela não está percebendo. Então, assim, você tinha alguns usos abusivos de algumas coisas e acho que é importante você contar para as pessoas o quão ilusório é isso
Porque quem tá ouvindo a gente às vezes tá preso no seu vício e não entende que tá perdendo as oportunidades igual você tava perdendo lá 15 anos atrás, né? É isso, né? Quando eu paro pra olhar, assim como eu ia pras festas, tipo, eu fazia uso diário de maconha, enfim, haxixe, kife, tudo que, né, tinha ali. A gente tinha, né, uma turminha de amigos bem legais ali. E isso era uso diário. Acordava, já tava ali. Tudo que ia fazer era dependente disso. O meu dia não começava se isso não acontecesse. E também não terminava. Só que quando eu achava que eu ia começar, eu desligava. Então, eu vivia preso naquilo ali. Eu lembro, algumas coisas que eu lembro, assim, porque tem coisas que, tipo, ficaram só flashes na minha cabeça. Mas eu lembro algumas coisas que me vêm, tipo, eu lembro que tinha dias que eu acordava e falava, não, hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou organizar isso, vou fazer aquilo, eu vou, tentava na minha cabeça botar uma ordem ali, né? Mas aí eu lembro que eu falava, tá, então depois que eu fumar meu baseado, eu vou fazer tal coisa. Cara, eu não fazia mais nada. Acabava ali. E aí logo já ia almoçar, e logo já ia fazer não sei o que, ia encontrar um amigo, uma amiga, ia almoçar ou ia jantar num lugar, e aí acabou. Né? Fora que esses não eram todo dia, mas assim, fazia uso de entorpecente, né? Então LSD, êxtase, enfim, tudo isso aí, balada, rolê. Cara, fazia parte era o meu estilo de vida. Então, tipo, é difícil falar, né? Até porque isso é algo primeira vez, bem desconfortável, porque não é algo que eu me orgulho, então é algo que eu busco nem, sabe? Às vezes nem com ele eu converso. Eu fico só na minha... Também é um negócio que você já resolveu com o seu passado, né? Não é um negócio que você fica sofrendo hoje e isso te ataca. Tipo, move on. Tipo, não vou ficar olhando pra isso, remoendo isso. Então, mas era assim que eu vivia. Alguns podem achar exageros, acho que os meus amigos daquela época, que se ouvirem isso, eles vão lembrar muito bem como que era. E então, só que chegou um momento, né, que a casa caiu. Que aí meus pais, né, descobriram tudo o que estava acontecendo. Foi um choque muito grande para eles. Eu lembro, assim, meu pai e minha mãe, tipo, desesperados. O que tá acontecendo? E aí, ali eu iniciei um processo, porque na minha cabeça, isso não é nada demais. Só legalizar a maconha. Gente, que mal que faz? Eu vou fazer mal pra quem? Eu só vou fumar um baseado e vou ficar em casa de boa. Pra quem que eu tô fazendo mal? Cara, pra mim, pro meu futuro. Às vezes a gente quer que as coisas melhorem, que a sociedade melhore, mas a gente não melhora como pessoa. E aí fica esperando que um político, que, sei lá, alguém X desça e faça alguma coisa, sendo que começa no dia a dia a partir de nós. Isso é uma coisa que eu penso muito, eu trago, né, essas reflexões pro meu dia a dia hoje, na maneira que eu penso em criar as crianças, do direcionamento que a gente vai tendo, do tipo, cara, como que eu vou conduzindo para não deixar eles chegarem nesse caminho? E como eu crio homens de Deus, temente ao Senhor, e que também sejam bons cidadãos, que vão trazer uma transformação para a geração, para a próxima geração, né? Que vão mudar o mundo, que vão ser um alívio, um refrigério diante... Não mais um problema para a sociedade. Não mais um problema para a sociedade. Então, assim, isso é uma ilusão de que ali você não está fazendo mal para ninguém, porque isso não tem nada demais. Primeiro que se a gente entrar aí em outras questões, né, você vai comprar droga onde? Já entra na questão geopolítica do negócio. Exato. Mas eu acho que foi legal que você teve esse despertar, e quando você veio procurar a gente, você já estava no momento assim, cara, eu quero mudar de vida. Exato. Eu lembro que eu fui stalkear ela no Instagram e um dos últimos posts dela antes de começar a treinar com a gente tinha sido na balada, né?
E aí, pô, beleza, você encontrou uma turma legal de treino, você começou a participar de projeto social. Eu lembro que eu trouxe você para a igreja, você teve o teu encontro pessoal com Jesus. Então esse período aí de maio, junho para agosto, setembro foi um processo que você consolidou muitas decisões na sua vida, né? Como é que foi isso para você? Porque você teve que abrir mão de muita coisa e confrontar muita coisa, né? É que assim, no fundo, eu sabia que estava tudo errado. Não tem como você achar que é normal, que tá tudo certo. Então, até pela criação que eu tive, né? Enfim, eu tinha ali no meu, aquela vozinha lá longe, abafada, que não estava legal e que aquilo não ia me levar para um futuro muito bom. Porque a gente, quando é jovem, a gente meio que é ali. Meu futuro é tipo amanhã. E, cara, eu olho para hoje, já fazem 15 anos. É muito tempo pra achar naquela época que a vida tava... Imagina os meninos com 15 anos, amor. Meu Deus. Socorro. Ela tá com barba nascendo. Socorro. Calma, não vou entrar nesse assunto. E aí, a gente tem essa impressão, né, por ser muito jovem, que a vida é só até amanhã. E aí, mas tinha algo no meu inconsciente que falava que não tava legal, que não era esse o caminho. Então, eu tava já num processo, né, e eu lembro que uma pessoa que me acompanhou na época falou pra mim assim: você não pode querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, convivendo nos mesmos ambientes, tendo as mesmas amizades e vivendo da mesma forma. É impossível. Você precisa mudar dentro de você, mudar suas conexões, aquilo que você busca para você poder encontrar outros tipos de pessoa, para você poder construir outras coisas. Porque senão, com as mesmas escolhas da mesma forma, não tem como ter um resultado diferente. Isso foi algo que pegou no meu coração. Porque eu falei, cara, eu reclamava, ai, nossa, eu entrei numa fase que aí, tipo, eu parei de usar drogas, mas eu ainda ia pra balada, ainda saía, né, com os meus amigos e tudo mais. Só que também tinha um anseio, poxa, eu queria conhecer alguém bacana. Só que aí quando eu ia, tipo, quando eu ia no rolê que eu conhecia, eu falava, cara, mas não é isso. E aí foi exatamente isso que essa pessoa me falou, beleza, você já parou com uma parte, você tá limpa aí, tá um tempo sem usar nada. Tá limpa, tá um tempo sem usar nada de droga. Só que o ambiente que você tá, dificilmente você vai achar uma pessoa que não vai estar nesse movimento. E ali eu comecei a entender. Então, assim, eu vivia uma vida super confortável. Além de tudo, eu estudava à noite, então eu tinha o dia inteiro para vários nadas. E aí, o que eu fiz? Arrumei um emprego. Fui estagiar. E aí, isso foi trazendo também um senso de, sabe, cara, vou aqui fazer com a minha mãe. E aí eu fui descobrindo que eu gostava, que era muito bom trabalhar. E isso foi mudando. Aí chegou a parte do treino. Antes eu treinava 10 da manhã no Parque Ibirapuera. Tipo, quem que tava lá esse horário? Eu e meia dúzia de gato pingado. Aí não, agora eu tinha que estar no parque ou na academia. Eu lembro, antes de ir pro parque que eu tava na academia, a academia abria às 6 horas, 5 para 6 eu tava lá, esperando o portão da academia abrir. O mendigo lá esperando abrir. Mas tava lá. E aí, isso foi trazendo... Isso foi gerando algo em mim e foi trazendo essa mudança. Então, tipo, como eu acordava muito cedo para treinar, eu trabalhava, depois eu tinha faculdade, eu não conseguia sair depois, porque eu tava cansada. E naturalmente, mas com uma certa intencionalidade, isso foi mudando. E aí, quando eu conheci, né, o grupo e tudo mais, falei, nossa... que diferente, um povo jovem, bonito, cheio de saúde e que não sai pra balada, não bebe, Falei, isso aqui é diferente. Acho que é isso aqui que eu tava buscando.
E a gente foi, enfim, né? Gastava a madrugada de outro jeito, né? Exato. As nossas sexta-feiras era na rua, servindo a vida das pessoas, Exato. né? E aí a gente ia vendo a realidade, né, de pessoas ali. Isso também impacta muito. De pessoas que foram escolhendo, né, outras coisas para sua vida e que as levaram para esse lugar e o que era muito impactante para mim eram ver pessoas que escolheram estar naquele lugar. O lugar que ela tá falando é na rua, né? Na rua, gente. Escolheram viver ali porque elas não queriam entrar em regras e padrões, enfim, isso é uma questão delas, mas isso me impactava muito. Do tipo, cara, às vezes a gente vai para esse lugar de fazer escolhas ruins intencionalmente. Isso é verdade. Isso era algo que me pegava bastante quando a gente ia fazer os trabalhos. E aí, no meio desse processo, você teve um encontro com Jesus? Sim, aí eu tive um encontro com Jesus, inclusive na igreja que nós estamos hoje, e que isso para mim é um presente, é algo que me gera um senso de pertencimento muito grande com Jesus e como comunidade, né? Então, eu conheci Jesus e aí tudo isso foi fazendo mais sentido, porque meus pais, eles sempre foram muito presentes. Minha mãe sempre me deu uma base, uma educação cristã. Então, eu sempre soube quem era Jesus, eu sempre soube que o Natal era o nascimento de Cristo, que a Páscoa era a crucificação. Tipo, isso sempre foi muito ensinado dentro da minha casa. E aí é como se todas essas sementes que foram lançadas ao longo de um tempo, aquilo começasse a brotar a partir desse entendimento. Era como se as escamas dos olhos mesmo fossem caindo, sabe? Muito bom isso. Só falar que a Páscoa é a ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Me empolguei. Boa. Não, mas isso aqui é muito legal, porque daí entra todo o nosso processo, fazer família e tal. Uhum. E eu quero avançar, daí a gente casa em 2018, que foi incrível. E eu quero avançar para 2023, nascimento do Joseph, né? Sim. Então... 23? Não, 24. Ano passado. Ele fez um ano esse ano, 20. Caraca. Enfim, né? E eu acho que aqui a gente sempre viveu muitos altos e baixos, mas sempre olhando para frente. Então a nossa vida ela nunca foi estável, até pelas escolhas que a gente faz de não viver no conforto. A gente está sempre avançando e o avanço é desconforto. Então quando eu falo os baixos é porque a gente não quer ter uma vida medíocre e isso exige que a gente tenha que ir pro vale para poder subir. Então tem tudo isso. Mas hoje tem uma Priscila que tá aqui bonita, que tá bem, que tá sorrindo. Mas quando a gente olha pra aí, vamos falar do mês de abril, né? Do ano passado? Mês de abril do ano passado, que foi mais ou menos um mês depois do nascimento do Joseph. O que acontece, né, amor? O Abraham, ali nas últimas semanas da gestação do Abraham, então lá em 2020 a gente descobriu que o útero da Pri, ele tinha calcificado de um lado, né? Sim. Isso interrompeu o crescimento do Abraham, né? Mas a gente fez o parto, deu tudo certo, o pós-parto teve umas complicações, fez curetagem, tirou essa calcificação do útero, vida normal, né? Teve hemorragias certo. E tal pós-parto, que foi bem complexo isso, mas resolveu, engravidou do Joseph. Então você que tá aí querendo fazer família, ter filhos, a Pri usava o Implanon na época do Abraham, tirou em 15 dias, engravidou, e do Joseph em 5 dias que ela tirou o Implanon, engravidou também, né? Foi isso? Foi isso. Tá. Então, a gravidez do Joseph foi tranquilo, o trabalho de parto foi sem anestesia, 2 horas. Maravilhoso, só que aí teve toda a complexidade pós, né? Um seguido pós, né? Que não, foi no próprio dia do que a placenta não conseguia retirar a placenta, foi bem complexo. Mas eu quero ir já pra... Acho que o momento que, assim, o pós-gestação já é super difícil pra mulher. Né? Ele é... Putz, eu te acompanhei na primeira, te acompanhei na segunda, é bem difícil. Só que você, quando a mulher ela vai desfrutar da maternidade, você precisou ir pra cama, porque você tinha acabado de passar um processo que você estava entre a vida e a morte. Em outro momento a gente conta mais sobre isso, que senão vai ficar muito longo aqui. Mas eu quero olhar pra solução, como que você viveu. Porque aí
você entrou num quadro depressivo profundo. Sim. E aí eu queria que você falasse, daquela depressão profunda pós-parto, que a gente teve várias dificuldades, para essa mulher hoje, como é que vocês falam? É Glory Glow? Como é que é? Acho que é Glory Glow. Glory Glow, produção? Como é que é cantar, tipo... Glow Up? Sei lá, tá sorrindo, tá vivendo de verdade, não tem, tipo assim... conta pra nós esse processo de uma depressão pós-parto, sem maquiar o negócio, não existe romantismo nisso, para o que você tá vivendo hoje. Foi bem difícil, né? Enfim, tive que fazer uma cirurgia. Tirar o útero. Tive que remover o útero, então hoje eu não posso ter filhos. E isso foi um luto na nossa vida, de casados, na minha vida como mulher, mãe, esposa. E aí tudo isso com um bebê pequeno e tantas coisas acontecendo dentro de casa, assim. Então, processar tudo isso foi muito difícil. Muito difícil. E eu não conseguia perceber o quão difícil estava. Ninguém conseguia. Ninguém conseguia. E parecia que era só assim, cara, vamos, vira a página, supera isso. E parecia que a gente estava nesse movimento, mas não estava. E eu lembro de ficar muito mal, muitas vezes, mal emocionalmente mesmo, de tristeza, de desânimo, de me sentir fraca, de me sentir impotente, porque no meu pós-cirúrgico também tiveram várias complicações, eu tive dengue, enfim, fiquei mal, assim, a minha recuperação demorou ali 2 meses para acontecer mesmo, então foram 2 meses que eu fiquei praticamente só deitada, eu não podia levantar com o Joseph no colo, não podia pegar o Abraham no colo. Eu lembro que eu fui pra consulta, e aí eu lembro que na consulta eu perguntei pra médica, assim, na consulta de retorno de 2 meses, eu perguntei pra ela: doutora Patrícia, eu já posso pegar o Abraham no colo? Meu filho tá com saudade, sabe, de pegar ele, porque eu sentava e ele vinha no meu colo, mas carregar ele, porque mesmo quando eu tava grávida lá do Joseph, com quase 9 meses, eu subia as escadas com o Abraham no colo. E às vezes as pessoas falam, ai, nossa, vai com calma. Cara, isso pra mim era um prazer, sabe? E aí quando eu me vi nesse lugar, ele sentiu muito também. E eu lembro que ela falou, pode. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu desci do carro, que o Abraham veio me encontrar na porta, foi falar, filho, vem cá, pode pular aqui no colo da mãe. Então isso, sabe, me marcou. Só que ali já tinham, né, todas essas questões, todos esses sentimentos, mágoas, porque você entra num lugar de sei lá, autocomiseração e de olhar assim, nada tá bom, sabe? Você entra num lugar de insatisfação, porque eu queria que as coisas estivessem diferentes, eu não queria que aquilo tivesse acontecido. E aí você começa a deixar essas raízes de amargura, de chateações e tristezas entrarem ali no seu coração. E aí eu me vi muito mal, tanto que eu tive um surto, né, ano passado. Acho que é importante falar disso. A gente já tratou, né, amor? É uma coisa que a gente passou, uma coisa que a gente tá bem. Acho que eu gosto de ser vulnerável aqui no podcast, vocês sempre entendem a nossa vulnerabilidade, são processos que nós passamos, são lutas que nós vencemos, né? E talvez tem gente que tá passando por isso e não consegue aceitar que não é só move on, não é só vamos superar, tem tratamento. E acho que é esse lugar de você, acho que ali foi a virada de chave pra você, né? Acho que pra gente, porque assim, eu via que não tava normal, você também via, só que a gente não tinha, acho que a dimensão. A gente sempre foi uma pegada disciplinada também de mudar de vida. A gente nunca foi acomodado. Nosso casamento nunca teve acomodação. Então, tem um problema? Vamos superar isso aqui como? Vamos trabalhar duro em cima, vamos trazer a solução, blá, blá, blá. Mas não, dessa vez a gente não tinha a dimensão do buraco que era. Sim. Que a gente estava dentro, assim, emocionalmente falando, né? Então, ali, né, eu precisei ir pra psicoterapia, tive que buscar ajuda um psiquiatra, tomar medicamento, e foi bem
bem difícil, assim, aceitar, né? A terapia até que não. Eu falei, cara, eu já tinha começado um processo antes que a gente já tava assim, cara, acho que não tá muito legal. Só que quando chegou nesse extremo, desse surto que eu, enfim, tive um acesso de raiva, extravasei aqui em casa, enfim, né? Ali, e a minha psicóloga, ela já vinha me trazendo à consciência algumas coisas, eu tava meio resistente. E aí ali a gente levantou, não, opa, isso aqui tá muito além. A gente não vai conseguir se a gente não buscar outras ajudas, né? Então, ali eu busquei, né, ajuda médica, continuei na minha terapia e aí eu também fiz uma mudança, porque nós sempre fomos muito inseridos ali, né, dentro da nossa igreja, a gente sempre teve bons relacionamentos, boas amizades e tudo mais, só que eu ainda não tinha vivido de maneira intensa e intencional de caminhar perto de mulheres mais maduras do que eu, com outras que já tinham passado por outras etapas, que também tinham vivido os desafios até parecidos com o meu. E aí eu peguei e me joguei, né? O meu marido também, a gente se conectou com um casal, e aí a gente foi... Caio, Bia, obrigado. É isso. Caio, Bia, obrigada. A gente foi abrindo, né, o nosso coração, aquilo que nós estávamos passando individualmente, no casamento, tudo que já tinha acontecido, tudo que a gente tinha vivido. E ali, através de pessoas também, a gente foi tendo uma orientação e também trazendo cura. Não só na parte com médico, com terapia, mas também com comunidade, com ensinamentos, né, cara, eu sei que o Senhor pode curar tudo, eu sei que Ele pode me ajudar, só que como que eu vou atrás disso? As maneiras que Deus pode fazer isso. As maneiras que Deus pode fazer isso, sabe, uma orientação mesmo, tipo, porque às vezes o que a gente precisa é isso, é aprender a fazer, né, e até a gente saiu para jantar ontem, e aí eu até falei para ele, cara, você me pede, né, algumas coisas, e aí eu não sei como fazer, eu fico tipo, meu Deus, eu preciso aprender, preciso ir atrás disso, eu preciso melhorar isso. E aí é desse lugar, sabe? Então, o que se vê hoje, gente, foi um longo processo. Não foi assim, eu sentei uma vez com uma pessoa, conversei, eu tomei um medicamento, resolveu, e isso aqui, e tchau. Não, dia após dia, um dia de cada vez. Com coisas diferentes. Com coisas diferentes, né? Multidisciplinar que fala. Sim. Que nesse período pós-parto, imagina. Nossa, foi muito difícil. Pô, não conseguia caminhar direito, imagina treinar, né? Então, super difícil. Nós, como casal, a gente teve que se realinhar também, porque até nisso, né, amor? Foi um luto porque, cara, queremos o terceiro filho. E os planos já era pra ele estar nascendo. Não, já estaria andando por aí, né? Já ia estar com quase 1 ano dos nossos planos, mais ou menos, já ia estar fazendo aniversário. E não foi isso. Então, assim, cara, quebrou bem a nossa expectativa. Então, a gente teve que se reconectar com muita coisa. A gente teve que buscar muitas verdades que estavam esquecidas. A gente, cara, tá assim, agora a gente consegue olhar para trás e falar bem disso, né? Nos últimos 3, 4, acho que 4 meses, assim. E é importante a gente falar porque, como a Pri falou no início, a fotografia de quem vê de fora é uma coisa. A gente nunca quis passar a imagem de que é fácil, de que é perfeito. A gente sempre quer contribuir com vocês com uma forma de pensar, cara, tá todo mundo passando por um processo, e o passando por um processo e não ficando naquele processo. Então, se a gente olha para os nossos 7 anos de casados, eu não consigo enxergar como a gente era 4 anos atrás. Não cabe, início do ano, não cabe, porque a gente tá sempre olhando pra frente. Agora, só um detalhe importante que a gente esqueceu, né, amor? A gente tem uma história muito engraçada, que a gente casou em 2018.
A gente se conheceu em 2016. Como a Pri contou, ela tinha a vida dela na balada, que era na mesma temporada da minha vida na balada. E pasmem vocês, em 2009, eu e Priscila... Você consegue achar a foto? A gente vai colocar aqui na edição. Depois você pega. Vamos encaixar aqui na edição. Em 2009, eu e Priscila pegamos uma balada juntos. Aí então, 2009, congela o tempo até 2016, a gente nunca mais se viu. A gente namora, no meio do noivado em 2018, eu tô contando a história dessa balada de 2009 e ela lembra que ela era essa pessoa da balada. Então, assim, isso é uma curiosidade sobre a gente. A gente se conhece desde 2009. Exato. Então, se a gente for pegar, amor, estamos muito tempo junto, é verdade, meu amor. Mas esses 7 anos, assim, de casado, e era uma coisa que eu brigava muito com a Priscila. Eu falava, você me fez um homem muito melhor do que eu sou. E eu não tô conseguindo fazer você uma melhor versão do que você era. Isso um tempo atrás, e ela foi se empenhando e do nosso jeito se ajudando e pedindo ajuda, e indo pra cima e se resolvendo, e ver ela glow up, que fala? Glow up. E isso é muito legal, porque dentro de todos os problemas, dentro de todas as dificuldades individuais que implicavam no relacionamento, a gente está conseguindo superar. E hoje a gente olha para os meninos crescendo, a referência que eles têm de uma mãe e de um pai, isso é incrível. E aí, para a gente ir para o final, assim, acho que tem um resumo disso tudo aqui. Essa ilusão que você viveu na tua juventude, essa decisão que você tomou de mudar de vida, o processo que foi isso, e aí depois você descobre, caraca, agora que eu achei que eu estava na vida adulta e tá tudo certo, vem mais problema ainda. Como que você enxerga Abraham daqui 13 anos tem 18? Nossa, meu Deus. Joseph daqui 16 anos e meio tem 18? Como é que você enxerga... Eu nunca fiz essa pergunta para a Pri e vai ser a primeira vez. Hoje nós lideramos, né, uma área muito especial da nossa igreja, que a gente é apaixonado. A gente tem uma empresa que está crescendo, está vivendo muita coisa interessante. Nós temos... Mas o que você enxerga para a próxima década da nossa família? Nossa. Olha, assim... Eu não consigo olhar e pensar, a gente vai estar fazendo isso e aquilo. Não. Mas eu enxergo, eu vejo muito que aquilo que a gente vem construindo hoje, vem construindo desde, na verdade, que casamos, a gente vai viver desafios. Porque, né, é aquilo que você falou, uma coisa que era exatamente o que eu estava pensando. Agora que eu casei, que eu aceitei Jesus, vai dar tudo certo. E veio um baita desafio, né? Então, isso eu acho que a gente já entende, né? A gente, não é que estamos, tudo bem, pode vir. Não é isso. Calma lá. Mas é do tipo, beleza. Acho que a gente vai estar cada vez mais unidos, como família. Eu e você como casal, os nossos filhos conosco. A gente tendo uma amizade genuína, sabe? Com os nossos filhos, de participar de processos da vida deles. Talvez eles estejam sendo missionários, talvez eles estejam viajando para algum lugar do mundo, ou implantando um BAM, Business as a Mission. Um fun, Fitness as a Mission. Um fun. Enfim, é isso que eu vejo. O que eu assim, queima muito no meu coração e é o que eu peço pro Senhor que nós, acima de tudo, estejamos no centro da vontade dEle, aonde Ele quer que nós estejamos. E os nossos filhos também, muito apaixonados por Ele, sabendo sempre que é dEle, que tudo é por Ele, tudo vem dEle, tudo é pra Ele. Muito bom. Uma coisa que eu fui muito intencional aqui foi não trazer... como que a gente faz isso? Qual que é a estratégia para aquilo? Não tem. Porque eu acho que isso é um certo castramento no teu processo de descoberta. Porque quando você vai, talvez, para técnicas tão fechadinhas que você ouviu de alguém, você não se abre para a oportunidade de aprender. E você acha que aquilo é verdade absoluta porque alguém faz e diz que deu certo. Mas você não acompanha o resultado de vida da pessoa dentro de casa. Por isso que às vezes eu trago os meus discípulos para dormir aqui.
Que eu falo assim, cara, tem coisa que eu falo, tem coisa que você vai enxergar. E você vai ter que balancear isso. Então, assim, galera, fui intencional em não falar estratégias de casal, como que faz, porque você tem que ir para esse lugar de você identificar o que você está precisando agora. Porque senão você vai viver sempre alguém apontando o teu destino, sempre alguém apontando o teu ritmo, sempre alguém resolvendo os teus problemas. É a hora de se amadurecer, e amadurecer exige que você descubra que você não está bem, mas que vai ficar bem, só que você tem que encarar o processo e passar pelo processo. Então, se você está na mesma batalha 2, 3 anos, você precisa levantar a bandeira e não é mais a amarelinha, é a vermelha. Cara, isso aí você deve ter resolvido na tua vida. Talvez você está querendo encaixar uma fórmula perfeita ou resolver sozinho. Não vai acontecer. Então, amor, acho que a primeira vez que publicamente a gente faz algo... A gente nunca gravou juntos assim, né? Não. E eu vou dizer, tô bem feliz. A minha esposa, ela fez um negócio, Paulinha e Grazi, que é o Express You, que é muito massa. Falou bem pra caraca aqui, tô super orgulhoso. Vamos gravar lá em Porto Alegre, outra edição junto do nosso podcast, que a gente vai fazer a meia de Porto Alegre. E eu sou muito grato, assim, amor, porque às vezes eu chego do trabalho em casa e eu olho pra tudo que a gente tá construindo como família, e eu vejo os meninos bem, os meninos vêm fazer festa, e eu sei que eles só vêm fazer festa porque você fala, ó, o papai chegou, vai lá curtir com ele. Sabe, eu não sou tão especial assim pra eu chegar e os meus filhos fazerem festa, tem coisas mais interessantes pra eles, mas a mãe é intencional em me colocar no lugar do pai. A Pri, ela faz muito bem esse trabalho, assim, né, a mãe que evidencia o pai naquilo que o pai tem que ser evidenciado. Então, obrigado por esses... Vamos pegar desde 2009 agora, né? Então, esses 24 anos aí. E que a gente possa, como seu pai falou ontem, né? A gente fez 7 anos de casado agora, recentemente, que a gente possa multiplicar isso por 10. Sou muito grato a Deus por você. E no próximo episódio, a gente vai falar muito sobre algo que vai te afastar totalmente ou vai te aproximar totalmente do teu destino, que é você entender a diferença entre performance e produtividade, que foi algo que a Pri me ajudou a resolver muito na minha vida, entender quem eu sou e não o que eu faço. Então, para você não perder esse episódio, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações. Meu amor, muito obrigado pela sua participação exclusiva. Eu que agradeço, viu, pelo convite, tudo. Foi Tamo muito junto. legal. Boa. Toca o sino aí, amor, vai.